Olá, tudo bem? Como vai você? Eu sou o Eric Schultz, diretor do Instituto de Cultura Hindu Nara Devachala, e nesse vídeo a gente vai conversar como homens podem ter uma vida sexual mais saudável de acordo com o yoga, de acordo com a Ayurveda. Gosta desse assunto? Então fica com a gente, daqui a alguns minutinhos a gente já começa. E antes de a gente começar, eu queria pedir a gentileza para você curtir esse nosso vídeo, compartilhar ele também se você gosta desse assunto, inscreva-se no nosso canal e se tiver alguma dúvida ou quiser deixar um recadinho para nós, escreva aqui embaixo na descrição aqui, você vai ter os comentários ali, você deixa tudo certinho. Eu sou o Eric Schultz, sou professor de Ayurveda, terapeuta Ayurveda há mais de 25 anos e também sou diretor do Instituto de Cultura Hindu Nara Devachala. E através deste vídeo, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto tão interessante para muitas pessoas, que é como ter uma vida sexual mais saudável para os homens, nesse caso, homens cisgêneros, homens que têm próstata, pênis, etc, etc. Perfeito? Então é nesse aspecto que a gente vai estar conversando a partir de agora, nesse vídeo aqui. E aí, o que eu estou fazendo? Às vezes eu recebo artigos super legais, traduzidos, ou eu traduzo, e aí ele está falando de assuntos da modernidade, como isso afeta o homem moderno, como isso afeta a questão de ereção, isso, aquilo, outro. E aí a gente vai lendo esse texto, que o link original vocês encontram aqui embaixo também, é o primeiro link aqui da descrição, e eu vou dando uma paradinha, vez ou outra, para conversar com vocês sobre o ponto de vista do Ayurveda em relação a isso, ou como o próprio Yoga também pensa em relação a isso. Então, bora lá para o texto. Lembrando que se você quiser acompanhar esse texto enquanto eu estou conversando com vocês, o primeiro link aqui da descrição é o texto direto, perfeito? E qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários que alguém da nossa equipe vai te responder. Então vamos começar a ler o texto agora para bater um papo com vocês. Eu estou nesse novo formato, é um formato diferente, espero que vocês gostem. Eu gostei bastante porque eu posso falar melhor até com vocês. Então no textinho aqui do lado, vocês estão vendo aqui do nosso ladinho, está escrito lá, é um texto da CNN, não sei se vocês estão conseguindo ver, do site da CNN Brasil, aonde é um texto, me parece ser uma tradução num texto do Dr. Jamin Brahmbharat, provavelmente até descendente de indiano, e o título é Como homens podem ter uma vida sexual saudável? Ele faz uma pergunta no título e especialista dá dicas. Então já tem a resposta de quem é que vai dar as dicas. Estresse, alimentação inadequada, sedentarismo, saúde mental e desequilíbrios hormonais são alguns dos fatores que podem afetar a libido e desempenho sexual. Aí temos uma imagem de um rapaz aí e uma moça meio que lamentando provavelmente alguma questão que aconteceu. Eles estão querendo retratar alguma questão que pode acontecer, né, durante o ato ali sexual. Nota do editor. Dr. Jamin é urologista e cirurgião robótico na Orlando Health e professor assistente da Faculdade de Medicina da Universidade da Flórida Central. Então, vamos lá, vamos ler o texto. Pessoal, vamos falar de homem para homem. Ele começa o texto assim. Vamos ver o que ele quer falar com isso, né? Muitas vezes nos preocupamos com sexo e nosso desempenho. Mas quantos tomam medidas para garantir que estamos em boa forma a longo prazo? Ele faz essa pergunta para nós e tem toda a razão. É uma pergunta que você em casa também precisa fazer para você mesmo. Se não cuidarmos da nossa saúde hoje, não teremos uma vida sexual saudável amanhã. Isso é real também. É crucial pensar na sua saúde sexual para evitar arrependimentos no futuro. Preparar-se para o futuro é fundamental, ele diz no texto dele. A saúde sexual é uma parte vital do bem-estar geral. Assim, o Ayurveda também entende isso por um dos objetivos do Ayurveda Sekama, são os prazeres prazeres físicos dos órgãos sensoriais, inclui também a parte sexual. É isso mesmo, faz parte dos nossos desejos e da forma de a gente sentir os órgãos sensoriais do nosso corpo. Estresse crônico, dieta inadequada, falta de exercício e outros fatores de estilo de vida podem afetar significativamente sua saúde sexual, ele diz no texto. Se você está enfrentando problemas persistentes, não hesite em falar
com um médico. Também recomendo a mesma coisa para você que está me assistindo. Aí o Ayurveda, vamos falar do Ayurveda daqui um pouquinho, eu já chego lá. Espera um pouquinho. A intervenção precoce pode impedir que problemas menores se tornem grandes obstáculos. Então, gente, vamos lá. Prestem atenção aqui em mim agora no cantinho da tela. Para o Ayurveda, você impedir que problemas menores se tornem grandes obstáculos também é um dos objetivos que a gente tem no Ayurveda. Perfeito? Então, eu não posso deixar de comentar com vocês que quando a gente está falando, tem alguns fatores modernos que são iguais às ideias dentro do Ayurveda. Então, isso eu tenho que deixar claro para vocês, porque até é uma questão de bom senso. Perfeito? Buscar ajuda é um sinal de força. Isso é verdade, gente. Não deixa para amanhã, não. Busca aí, procura logo um profissional, sentiu qualquer coisa, tem que ir lá mesmo. E um profissional de saúde pode fornecer a orientação e as opções de tratamento necessárias para uma vida inteira de boa função sexual. Concordo plenamente. Os efeitos do autoestresse, vamos começar a falar do estresse agora. Os efeitos do autoestresse, seja como resultado de problemas pessoais ou dificuldades no trabalho, o estresse crônico é um dos principais contribuintes para a redução da libido e disfunção erétil, de acordo com o texto. Com o estresse, o corpo produz níveis elevados de cortisol, um hormônio que pode interferir na produção de testosterona. Perfeito? Tá claro isso para vocês? Estudos mostram que homens com problemas emocionais ou estresse são mais propensos a experimentar disfunção sexual na forma de ejaculação precoce, disfunção erétil ou baixo desejo sexual, baixa libido sexual. Então, olha como o estresse é um dos pontos que influencia diretamente toda essa questão sexual. E influencia mesmo. Ó. É crucial incorporar atividades que reduzem o estresse na sua rotina diária. Exercícios regulares, meditação, sono adequado e hobbies de que você goste. Procure ajuda profissional de um terapeuta, também pode fornecer estratégias eficazes de enfrentamento. E exatamente a mesma coisa que o Ayurveda fala. A atividade física regular, a meditação, o sono adequado e fazer coisas que você gosta. O único que ficou faltando é a alimentação, que é o segundo ponto logo embaixo, se você estiver lendo do texto. Então, creio eu que não foi colocado no texto anterior, porque naturalmente o próximo subtítulo, é o que você come. Porque o que nós comemos vai estar interferindo diretamente também com a nossa saúde mental. Então, por exemplo, hábitos alimentares inadequados podem levar a obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares, todos os quais podem podem afetar negativamente a função sexual. Pesquisas indicam que homens com circunferência da cintura acima de 40 polegadas têm maior risco de síndrome metabólica, que está ligada à disfunção erétil. Veja, esses são dados, tá? Isso não quer dizer que você faz parte disso e você tem. Mas, quando a gente tem dados, algo teórico que a gente precisa analisar individualmente, porque, infelizmente, uma pessoa pode estar dentro daqueles dados. Então, a gente tem que levantar, ficar esperto. Opa, eu posso estar fazendo parte disso? Ou, se eu estou fazendo parte desse dado, não custa nada eu procurar um especialista, procurar um profissional para ver se eu tenho realmente algum probleminha, se eu não tenho, se eu tenho que diminuir um pouco essa barriga, o que eu preciso fazer para melhorar essa questão. Perfeito? Adotar uma dieta balanceada, ricas em frutas, vegetais, proteínas magras e grãos integrais pode fazer uma diferença substancial, exatamente como a Ayurveda fala também. Limitar a ingestão de álcool e evitar alimentos ultraprocessados pode melhorar ainda mais sua saúde sexual. Vamos fazer um papo aqui. Não existe alimento ultraprocessado. Tudo que é ultraprocessado não é alimento. Então, essa palavra alimento antes do ultraprocessado, ele não pode fazer parte da nossa vida. Para mim, é até um ultraje você ver isso escrito num texto. Qualquer tipo de produto ultraprocessado, ele não é um alimento. A gente pode chamar ele de qualquer coisa, menos de alimento. Tá? Então eu não vou nem colocar o ultraprocessado como alimento, porque isso a gente nem considera um alimento, então a gente não consome. Então, limitar ou cortar a ingestão de álcool, extremamente importante também de acordo com a Ayurveda, perfeito? E
é não comer, é não ingerir nenhum tipo de alimento ou produto conhecidos como ultraprocessados, mega ultra processados, mega ultra processados, o nome que é dado não importa. Pode melhorar ainda mais a sua saúde sexual, e é verdade. Em termos simples, quanto mais fast food você comer, mais rápido você perderá a sua vida sexual, assim é colocado no texto entre parênteses. É claro, porque ele está levando em consideração que o fast food é um alimento extremamente ultraprocessado, tá? Mas existem muitos ultraprocessados que são vendidos hoje em dia dentro de mercados, supermercados, que são em caixinhas lindas, maravilhosas, escrito muitas vezes até feito com produtos orgânicos, e são alimentos extremamente ultraprocessados. Então, ultraprocessado, há muito tempo, não é mais só o fast food. O ultraprocessado, ele está dentro da casa de todo mundo hoje, você tem que tomar muito cuidado também. Próximo ponto. Como você se move? Eu gostei muito, quando eu li a primeira vez esse artigo, eu gostei muito porque esse assunto de como você se move, chala, dentro do Ayurveda, é extremamente importante ser falado. A falta de atividade física é prejudicial para a saúde do coração, que é crucial para manter a função sexual. Olha só que importante. Exercícios regulares ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo, o que é essencial para alcançar e manter uma ereção, por exemplo. Estudos sugerem que homens que se exercitam regularmente relatam uma função erétil moderada em comparação com homens inativos. A American Heart Association recomenda pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa a cada semana. Eu acho até pouco, na verdade. Porque se você for colocar uma média de 30 minutos por dia, dá muito mais do que isso, né? 3 vezes 5 já deu 150. É quase isso. Aí você deixa 1 ou 2 dias livres. Tá, 150 minutos. Tá bem legal. Isso para começar, né? Quanto mais você se exercitar na academia, mais exercício você terá no quarto. Se você fuma, o fato de você ser fumante ou não é um fator primordial para a saúde sexual. Aqui a gente está falando da saúde sexual masculina, prostática, peniana, talvez para você que seja mulher, você que tenha ovário, útero, não sei como você se identifica, claro. Então, por isso que a gente coloca desses formatos na hora da explicação. É importante lembrar que tem alguns fatores que estão sendo citados aqui que afetam a vida sexual de qualquer ser humano. E o cigarro, o tabaco, né, o tabaco como é vendido hoje no formato de cigarro, ele também é muito prejudicial, porque aí a gente não está falando somente do tabaco. Infelizmente, eu falo infelizmente porque o tabaco é uma planta sagrada para muitos povos no mundo. Não estou falando que o tabaco é bom para fumar, não. Ele é sagrado, é uma planta sagrada. Ela, mesmo ela in natura, ela tem várias problemáticas se você fuma. E quando ela é transformada em cigarro, com os aditivos químicos e diversas outras questões ali bizarras que tem dentro do cigarro, a gente precisa lembrar que o que a gente chama de cigarro, nos dias atuais, afeta a saúde sexual de qualquer ser humano. Então não é só uma questão de quem tem pênis, de quem é homem, de mulher, se tem vagina, não, qualquer ser humano. Isso é muito importante eu estar lembrando vocês. Fumar é uma das principais causas de disfunção erétil devido ao seu impacto negativo nos vasos sanguíneos, essa é a explicação, e no fluxo sanguíneo. As toxinas dos cigarros podem danificar o revestimento dos vasos sanguíneos, reduzindo o fluxo do sangue para o pênis. Aí vocês vão perguntar, mas Eric, e numa pessoa que não tem pênis? Quando você se excita, por exemplo, e você tem vagina, na excitação você cria também o quê? Você tem um impacto naturalmente em todo o canal vaginal de um aumento do fluxo sanguíneo. E vai afetar da mesma forma, de forma diferente, melhor dizendo, mas vai afetar. É isso que eu estou querendo dizer. Então é muito importante a gente lembrar. Esse é um dos principais problemas do cigarro. E isso, com o tempo, vai afetando não só a questão sexual, por isso que ele afeta a parte do pulmão, ele afeta diretamente a parte do coração, porque ele vai criando essa função de um tecido de extrema má qualidade no nosso corpo. E olha que interessante. Pesquisas mostram que homens que fumam têm cerca de 2 vezes mais chances de desenvolver disfunção erétil do que os não fumantes. Parar de fumar pode melhorar significativamente sua saúde sexual. Considere recursos como terapia de reposição de nicotina,
grupos de apoio e aconselhamento para ajudar a parar. Isso o texto está explicando, caso a pessoa for um fumante crônico, né, uma pessoa viciada, como ela procurar a ajuda. E lembrando que o cigarro, ele é uma substância extremamente viciante, principalmente no seu costume do dia a dia, e lembrando que é uma substância que é extremamente fácil e, se a gente for calcular, até que relativamente barata para ser usada no dia a dia. Então, a gente sempre vai lidar com essas situações dessas substâncias que são mais comuns, que é o fácil acesso faz mais pessoas consumirem e mais pessoas vão acabar tendo problema. Isso é bem grave, na verdade, na nossa sociedade. Como você dorme, um ponto extremamente interessante dentro do Ayurveda. Distúrbios do sono inclui a apneia do sono, por exemplo, podem afetar gravemente os níveis de testosterona e levar à disfunção sexual. Você sabia disso? É muito interessante, a apneia do sono. Na verdade, o sono, se você não dormir bem, ele vai afetar diretamente a produção qualquer hormonal do seu corpo. Mas aqui, especificamente, a apneia, por causa da forma que a pessoa vai ficar, a falta de oxigenação, ele vai afetar muito o seu corpo. É muito interessante esse estudo. Um estudo descobriu que homens com apneia do sono grave tinham níveis de testosterona significativamente mais baixos. Olha só que legal. Em comparação, legal assim para nós que estudamos, obviamente, com aqueles sem a condição. Priorizar uma boa higiene do sono é essencial. Se você suspeita de um distúrbio do sono, consulte um profissional de saúde para um diagnóstico adequado e um plano de tratamento que pode incluir mudanças no estilo de vida ou intervenções médicas também. O sono é essencial para nós dentro do Ayurveda. Então, ele é um dos pilares de uma boa saúde. Então, dormir bem é importante. Então, pesquisar, caso você não esteja dormindo bem, dos porquês, analisar se você vive num local muito barulhento, com muita luz, analisar questões internas da sua casa, analisar questões até de tipo de travesseiro, colchão, se você está sendo muito estimulado ou estimulada antes de dormir, que tipo de estímulo, como mudar isso. Depois de você ver tudo isso, aconselho, claro, se isso continuar, você procurar um profissional, porque muitas vezes o problema de sono pode estar ligado até questões hormonais. E por você não ter procurado, não saber, né, não procurar um especialista, muitas vezes você não vai saber. Estou dando um exemplo, tá? Eu não estou falando que problema de sono é um problema hormonal. Estou falando que são possibilidades. Muitas vezes pode estar ligado a uma ansiedade, muitas vezes pode estar ligado a um outro processo. Então precisa ser analisado muito delicadamente. Por exemplo, acima dos 40 anos, é muito comum eu receber pacientes que relatam que a partir dos 40 anos o sono começou a ficar leve porque a pessoa começou a urinar mais. Então, homens, pessoas aí que estão me ouvindo que têm próstata, eu tenho 46 anos. A gente está na época que tem que fazer exame, tem que tratar próstata, tem que se alimentar melhor, porque a gente sabe que é uma condição que infelizmente pode acontecer em nós. Então, você vê, há um problema do sono, mas é um problema de próstata. Então precisa ser analisado, precisa procurar um especialista. Vamos lá, bora lá procurar um especialista. Questões de saúde mental, claro que isso está ligado diretamente a questões de disfunções sexuais e questões também ligadas à falta de apetite sexual. Questões de saúde mental como depressão e ansiedade pode ter um impacto profundo no desejo e desempenho sexual. Cerca de 20% dos pacientes com ansiedade e até 40% dos homens com depressão relatam experienciar alguma forma de disfunção sexual. Condições de saúde mental podem levar a uma diminuição da libido e dificuldades para alcançar ou manter uma ereção. Vocês entenderam? Manter uma ereção ou alcançar uma ereção também. Buscar ajuda de profissionais de saúde mental pode ser altamente benéfico e a terapia e medicação pode melhorar significativamente tanto a saúde mental quanto a função sexual. Então aqui são várias questões que envolvem aqui. A gente lembra que toda vez que fala de disfunção sexual, nesse caso aqui que a gente está estudando, falando de próstata, pênis, a gente está falando de falta de libido, a não manutenção da ereção nesse caso, né? Ou nem a criação real da ereção. E a falta total de libido. Então a gente está analisando esse fator, o artigo está falando em relação a esse ponto que a gente está aqui conversando. Então é muito importante lembrar que essas questões psicoemocionais
é uma realidade da nossa população, acontece com todos nós, ninguém está imune de fugir de uma depressão, de uma ansiedade ou de outras condições mentais. Então não ache que você é um super-herói, não ache que você está acima de todos, que você é super poderoso, que você não é. E eu tô falando isso de boa aqui para vocês. Eu sei que vai ter muita mulher assistindo esse vídeo de repente, ou que tem alguém que tem um companheiro também, vai mandar pro companheiro, dá uma olhada ali que o Eric tá falando ali, porque isso serve para todo mundo que tem pênis e próstata. Aqui eu não tô falando de orientação sexual, eu tô falando de pessoas que têm pênis e próstata. Então todos nós precisamos tomar conta, tentar entender, melhorar o nosso contato com a nossa saúde mental. Porque ela tá ligada à nossa condição sexual, né? O nosso desejo sexual, mas também tá ligada a diversos outros fatores da nossa vida e é tão importante para todos nós. Desequilíbrios emocionais, desequilíbrios hormonais. Claro que não é minha área e o Ayurveda não vai tão profundamente nessa área, mas é muito importante eu falar e explicar para vocês. Desequilíbrios hormonais, especialmente baixa testosterona, podem afetar negativamente a saúde sexual. Os níveis de testosterona diminuem naturalmente com a idade. Mas condições como hipogonadismo podem acelerar esse processo. Estudos sugerem que cerca de 20% dos homens com mais de 60 anos têm baixos níveis de testosterona. Check-ups regulares com um profissional de saúde pode ajudar a monitorar esses níveis hormonais. Os tratamentos podem incluir mudança no estilo de vida, medicamento ou terapia de reposição hormonal para restaurar o equilíbrio. Claro que o Ayurveda ele não vai de forma nesse aspecto hormonal, a gente não tem nenhuma matéria e nenhum ponto que fala disso, mas aí eu vou dar a minha opinião em relação a isso, porque é importante também você analisar. Dependendo da sua idade, dependendo do que está acontecendo com você, procure um profissional e veja, não tenha medo, não ache que é um problema grave, não. Se você descobre aonde está um problema, se realmente você tem um problema hormonal, uma má fabricação hormonal ou um problema, você não sabe. Se você não procurar, você não vai saber o que você tem. A partir do momento que você vai procurar e entendeu, aí você vai procurar os tipos de tratamento que vão existir. E aí você vai fazer essa escolha de acordo com as suas necessidades e objetivos. Efeitos colaterais de certos medicamentos. Certos medicamentos, incluindo aqueles para hipertensão e depressão, podem causar disfunção sexual como efeito colateral. Como o beta-bloqueador, por exemplo, pode diminuir a libido e levar a problemas de ereção, no caso. É importante discutir os potenciais efeitos colaterais com o seu médico. Não esqueça disso, não é só ler a bula, achar que você vai ter tudo aquilo ali também, procurar no Google, porque o Google virou um guru Google, e você acha que tá tudo ok. Não, você tem que analisar, são muitos fatores, conversar com o seu especialista, ele vai ter a experiência o suficiente para te explicar se aquele medicamento vai estar afetando ou não realmente você, e pode ter outras soluções a serem criadas a partir de então. Eles podem ajustar sua dosagem ou trocar para um medicamento diferente que tenha menos efeito na sua saúde sexual, entenderam? Isso é extremamente importante. Eu tô aqui também para falar para vocês, não tenham medo não, gente, vai lá, sabe, passa, conversa, explica, é bom conversar. Doenças crônicas. As doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas e doenças renais podem e vão afetar significativamente a sua função sexual. Homens diabéticos, por exemplo, têm 3 vezes mais chances de experimentar disfunção sexual, erétil, em comparações com homens não diabéticos. Ah, Eric, mas eu sou diabético, isso nunca aconteceu comigo. Sim, isso pode acontecer também. Lembra que aqui estamos falando de probabilidades. Mas você não quer fazer parte desse número, quer? Então, vamos se cuidar para que você não faça parte desse número também. Então, a gente tem que pensar nesse aspecto assim. Gerenciar doenças crônicas de forma eficaz com a ajuda de um profissional de saúde é crucial para qualquer pessoa. Isso inclui seguir os tratamentos prescritos, manter um estilo de vida saudável, que é o que o Ayurveda preconiza, e monitorar-se regularmente para manter as condições sob controle, que é exatamente a mesma coisa que o Ayurveda também preconiza e também recomenda. Problemas de relacionamento. Problemas dentro de um relacionamento podem causar estresse e diminuição do desejo sexual. Falta de comunicação, conflitos não resolvidos e falta de intimidade podem contribuir para a disfunção sexual. A comunicação aberta com seu parceiro é fundamental para resolver esses problemas. Considere aconselhamento de casais, para muitas pessoas funcionam,
para ajudar a resolver problemas subjacentes. Ah, mas Eric, para mim não funciona. Então senta e troca uma ideia e melhorar o seu relacionamento, assim, ter uma saúde sexual mais saudável. Aí, Eric, o que fazer? Gente, não existe um segredo, não existe uma regra, não existe aquilo que vai dar certo para todo mundo. Você tem aconselhamento de casal, você tem terapia de casal, você tem sentar e trocar uma ideia, você sentar, fumar um baseado e trocar uma ideia, sentar, tomar uma cervejinha e trocar uma ideia, sentar, fazer o DR. Tem muitas formas. Eu tô colocando aqui milhares de formas que pode dar certo ou pode não funcionar absolutamente nada para você. Mas você precisa tentar. Se há um problema naquela relação entre aquelas pessoas que estão se envolvendo, senta e troca uma ideia, é o mínimo. Se não está funcionando, troca uma ideia de outra forma, chama uma pessoa, seja alguém que vai fazer a intermediação, mas precisa ser resolvido. Esse é o ponto principal. E a conclusão que o próprio texto, que aquele médico ele fala, né? Pessoal, cuidar da saúde sexual não é apenas evitar problemas hoje em dia. É garantir que você esteja pronto para a ação amanhã e além, assim que ele escreve. Pense nisso. Quantas vezes você se preocupou com o desempenho, mas ignorou o básico, que é manter no jogo? É hora de fazer uma mudança, assim ele coloca no texto. Ele escreve de uma forma que eu não escreveria, né? Mas tudo bem, é a forma dele que ele está escrevendo com o público dele. Gerenciar o estresse, comer bem, manter-se ativo e abandonar hábitos prejudiciais como fumar são a base de uma vida sexual saudável. E isso não é só para você que tem pênis e próstata, para qualquer pessoa eu recomendo. Essas não são apenas palavras vazias, são passos que você pode dar agora para garantir que não seja deixado de lado mais tarde. E se você está lidando com problemas persistentes, não tente resolver sozinho. Falar com um médico não é admitir derrota, é fazer uma jogada inteligente. Também concordo. Não há melhor momento para focar o seu bem-estar do que durante o mês nacional da saúde dos homens em junho. Isso aí porque o texto foi escrito nessa época. Eu nem sabia que tinha isso em algum lugar. Este mês é dedicado a incentivar os homens a assumir o controle de sua saúde e fazerem as mudanças necessárias para melhorar suas vidas. Use esta oportunidade para agendar aquele check-up que você tem adiado. Começar uma nova rotina de exercícios ou procurar ajuda para qualquer problema de saúde que você tem ignorado. Queria lembrar vocês mais uma vez que o link desse artigo vocês encontram aqui, é o primeiro link que está na descrição desse vídeo. Vão lá, leiam o texto. E a minha intenção com esse vídeo e diversos outros que eu estou fazendo aqui é que às vezes a gente pega um artigo ou outro desse que é praticamente a mesma coisa que o Ayurveda recomenda, sabe? Então a gente tenta aproveitar um texto e mostrar para vocês que o Ayurveda não é desatualizado. O Ayurveda fala a mesma coisa praticamente do que se fala hoje em dia, mas o Ayurveda fala isso já há mais de 3.000 anos. O Ayurveda vem falando disso, vem discutindo disso com uma outra roupagem, com um outro entendimento, com outro ponto de vista, mas é isso que eu tento trazer para vocês. Eu vou lendo, vou dando a opinião minha dentro do Ayurveda, dentro do Yoga, e o que eu posso trazer para vocês de um esclarecimento desses assuntos. Então, se você é homem, se tem próstata, tem pênis, quer estudar mais sobre a Ayurveda, entender como a Ayurveda vê tudo isso, eu estou fazendo vários vídeos aqui nas redes sociais que você pode estar me acompanhando. A gente tem vários vídeos para vários grupos de pessoas dentro da nossa sociedade. Vão procurando aqui nas redes, vocês vão encontrar. Esses são mais específicos, você tem outros mais genéricos e outros também específicos. A minha ideia é trazer um pouco mais de consciência para vocês e que eu possa auxiliar de alguma forma, estimulando também vocês a procurarem uma melhor saúde. Vocês perceberam como muitos pontos que foram falados ali, e eu mesmo coloquei, são pontos que a gente tem que ficar estimulando a todo momento, porque ainda tem muita gente que tem vergonha de fazer um exame, tem vergonha de procurar um médico, falar que está com um problema de disfunção erétil, tem pessoas que têm vergonha de conversar isso com um terapeuta, e não precisa ter vergonha. São questões que são muitas vezes fáceis de serem resolvidas se você procurar o quanto antes o profissional adequado. Então procure um profissional, procure alguém que possa te auxiliar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Alguém da equipe ou eu mesmo vou estar respondendo. Procure analisar aqui nos nossos canais que vocês vão encontrar diversos outros vídeos. E se você gostou realmente desse vídeo, curta, comente aqui embaixo, deixa um comentário para mim, pelo menos um oi, e compartilhe com alguém, um cara legal aí que você sabe que está precisando, alguém que você sabe que precisa ouvir um pouco mais sobre esse assunto. O que você acha? Vamos difundir mais esse conhecimento? Eu espero você no próximo vídeo. Meu muito obrigado a todos, que todos permaneçam bem, com saúde e muita prosperidade. Om Namah Shivaya. Até o próximo. Tchau, tchau.